Fala galera, mais um Plenicast. Eu sou o Renato, tô aqui com meu parceiro de sempre, Gugu. Sempre junto, vamos lá. Mais um hoje, Gugu? Mais um hoje com o Davizão, né? Davizão? Vou deixar ele se apresentar, né? Davizão acho que é o primeiro fisioterapeuta que vem aqui. Primeiro fisioterapeuta que vem aqui. Pô, que legal. Davi Costa. Fico muito feliz primeiramente pelo convite de vocês, já são grandes amigos há muito tempo, e a Plenitude aqui, que é um foco de educação de top, de elite. E você que participa está no caminho certo. Eu sou fisioterapeuta há mais de 24 anos. Vai entregar a idade mesmo, Davizão? Às vezes a gente tem que falar até para poder ver se movimenta, né? Porque a pessoa até se assusta quando dá uma dessa. Mas há mais de 23 anos eu estou dentro de uma grande academia no setor de treinamento e de fitness do Brasil, que é a Companhia Atlética, aqui em São Paulo. E já fui fisioterapeuta por mais de 15 anos do atletismo brasileiro. Então, Pô, que bacana. a minha área de atuação primária é a fisioterapia desportiva, relacionado a resultados no esporte, relacionados a grandes conquistas. E, paralelamente, por ter uma clínica e também fazer um trabalho de fisioterapia ligado à saúde, buscando uma especialização que foi a osteopatia e depois braços das terapias como terapia manual, cadeias musculares, quiropraxia, eu tenho uma clínica que cuida de pessoas dos diversos segmentos de problemas que tem de coluna, joelho, ombro, enfim, o que aparece por lá. Já há mais de 23 anos no mesmo lugar. Que demais. Ô Davizão, conta um pouquinho da história. Você falou que tá há 20 e tantos anos, mas como que foi aí? Como que começou com a fisioterapia? Como que você veio? Você é de São Paulo? Não, sou do Veio parar em interior. São Paulo? Eu vim parar em São Paulo porque eu tinha acabado de me formar, Renato, lá em Presidente Prudente, e lá era o foco, era o centro do alto rendimento de velocidade do país. Foram lá os 3 dos 4 do revezamento que ganharam medalhas de bronze e prata em 96 e 2000 no atletismo brasileiro. Eles eram atletas lá de Presidente Prudente. Então, quando eu me formei, eu entrei trabalhando juntamente com essa equipe, fui contratado, logo que me formei, para ser fisioterapeuta dessa equipe. E lá eu comecei a aprender sobre esporte, trabalhar com atletas de alta performance. E nesse momento surgiu uma oportunidade de um amigo que já tinha, dois amigos que eram dos técnicos do atletismo, eram amigos aqui em São Paulo que já tinham uma clínica dentro da academia. E um deles precisava de alguém para substituí-lo num determinado momento, por um período de 15 dias. E aí surgiu a oportunidade, o técnico do atletismo, que foi meu orientador, meu primeiro chefe em fisioterapia, que foi o Jaime Neto Júnior, ele falou, e aí, quer ir a São Paulo ajudar esse nosso amigo? Eu falei, sem problemas. E eu vim a São Paulo passar 2 semanas ajudando eles dentro da Companhia Atlética. Foi a primeira vez que eu entrei lá. Caramba. E foi a primeira vez que eu me deparei com fisioterapia em academia, que só existia Essa aquela. história eu não sabia, não. Não existia isso, só tinha lá. Porém, ainda assim, que existindo lá dentro da Companhia Atlética uma clínica de fisioterapia, eles não tinham contato direto com os profissionais de educação física. Por quê? Porque eles tinham a clínica e recebiam pacientes de médicos. E faziam o trabalho deles lá como qualquer clínica, só que estava dentro de uma academia. Quando eu vim substituí-los, eu pude entrar em contato com os profissionais que trabalhavam dentro da academia, os professores da educação física. Renato foi um deles que eu tive o prazer imenso de também participar nessa jornada lá na Companhia Atlética. E o legal foi que eles perceberam a possibilidade de juntar um pouco do que era a educação física com o que eu vinha fazendo de fisioterapia aplicada ao esporte. O ano seguinte, um ano depois que eu vim para cá... Isso foi quando, Davi? Isso foi em 1998. Tá. Em 99, no começo de janeiro de 99, esses 2 profissionais daqui de São Paulo me propuseram vir trabalhar realmente com eles e deixar o atletismo brasileiro. Eu cheguei no atletismo brasileiro, fiz a proposta básica, ó, eles querem me pagar tanto e tal, vocês conseguem me ajudar e me manter aqui? E, de forma triste, porém positiva, eles disseram não. É triste, mas foi positiva por meu lado. Falaram não e eu vim. Vim para a Companhia Atlética ajudar esses 2 fisioterapeutas. Ao longo de 3, 4 meses, as coisas foram tão afinadas, a gente teve uma sincronia tão grande de trabalho, que essa é a parte legal de trabalhar com pessoas
que tem o mesmo pensamento, o mesmo propósito, porque você vai afinando esse conhecimento e tudo que você tem para fazer e você direciona um futuro. Foi quando eu comecei a plantar a ideia de realmente estar 100% na Companhia Atlética. E um deles tinha uma possibilidade de sair da academia. Porque ele trabalhava com um médico, que na época era um médico top, que ainda é, que foi até médico da Seleção Brasileira de Futebol, que foi o Dr. Joaquim Grava. Pô, E ele demais. ia montar uma clínica fora da academia, diretamente no consultório do Grava. O Grava estava no Corinthians e ele estava no auge, já sendo sondado pela Confederação Brasileira, a CBF, para ir para o futebol. E o então Renato também, Renato Fernandes, ele falou, vou sair. E eu tinha um contato com ele, mais próximo, ele era um dos dois que tinha a clínica dentro da Companhia Atlética, e ele me comentou, pô, vou sair, estou pensando em vender minha parte para o meu sócio, que eu vou oferecer para ele, porque talvez seja ele a única pessoa interessada em comprar. Quando ele fez essa primeira deixa, cara, ele falou, opa, me acendeu uma luz. Eu passei aquela noite inteira, Gu, pensando naquilo, eu falei assim, cara, olha como o propósito da vida é maluco. Putz, Eu falei assim, eu não vou deixar isso passar. Não vou deixar. você já estava procurando isso e surgiu? Não, eu não estava procurando. Eu simplesmente queria fazer um bom trabalho. E aí que tá. Quando você tá fazendo um bom trabalho, todo mundo fala em sorte. Sorte na vida. Não existe sorte. É oportunidade e preparação. Você está preparado? A oportunidade está ali. Se eu não tivesse preparado, onde estava a preparação? Primeiro, determinado a trabalhar. Não tinha tempo nem dia nem hora. Assim como vocês já passaram por inúmeras situações dessa, e as pessoas têm que entender que não tem dia nem hora para você fazer, você tem que fazer. É isso aí. Segundo, ele me propôs uma coisa e eu tive argumentos para fazer a contraproposta, como por exemplo, você não está montando uma clínica lá? Então não é só dinheiro que você precisa, você vai precisar de alguém lá para te ajudar. Então num período eu vou lá e te ajudo. E você não paga nada para mim. Então eu lancei dessa coisa, eu pago 40% em dinheiro e 60% em trabalho. Era a única ferramenta que eu tinha. Demais. Eu tinha trabalho. Demais. O cara falou, pensou, beleza. Eu falei, top. Tudo que eu tinha reservado naquele ano anterior de poupança, que eu pensei que eu ia comprar um carro, ou fazer alguma coisa, ou dar um lance para morar sozinho, eu continuei morando com a minha tia e falei assim, vamos para cima. Em vez de eu comprar um carro, eu comprei uma bicicleta. Vamos andar de bicicleta. Muito bom. Dentro de São Paulo de bicicleta, lá vou eu. E aí eu dei o lance e assumi um período da Companhia Atlética, e lá eu comecei a fazer ainda mais essa jogada que hoje a gente tem aqui também, que é a integração das profissões de forma sincrônica. Como que a gente sincroniza esse processo? Quando a gente começa a trabalhar de forma igual, quando a gente começa a entender o outro lado. E aí eu me tornei o fisioterapeuta de um período da Companhia Atlética. Aí as coisas começam a andar. Você começa a se dedicar, começa a fazer direitinho, comecei a estudar, lancei mão de um valor que eu não tinha para fazer uma pós-graduação. E aí eu falo para todo mundo, você sabe o que você tem que fazer? Põe a mão no bolso e fala assim, eu vou investir em mim. Isso foi a melhor coisa que eu fiz, cara. Muito bom. A melhor coisa que eu fiz. Eu não tinha R$1, era R$350, o que equivaleria hoje a R$1.200. Era R$1.200 hoje por mês, mais ficar 7 dias sem trabalhar dentro de uma sala de aula para aprender uma pós-graduação. Eu falei, não, mas é essa que eu preciso. Caramba, Cara, que loucura. Eu enfiei tudo ali e falei assim, vai dar certo. Primeiro módulo, cara, eu fui pro Rio de Janeiro para fazer o primeiro módulo de osteopatia, uma semana. Eu fiquei no muquifo do Rio de Janeiro. Mas assim, ó, num lugar totalmente horrível, mas eu falei, eu vou estudar. Mas quando eu voltei com a primeira ferramenta na mão, e aí eu falo, você vai estudar, porque quando você vem com a primeira ferramenta, você sabe que aquilo é teu futuro, aí sim faz diferença. Cara, na semana seguinte, o primeiro paciente que veio já teve um resultado absurdo. Ele já trouxe a mãe. Aí o outro trouxe o filho. Aí outro... Então, de cada um que eu atendi naquela semana com essa nova ferramenta, Putz, que demais, sim, eu site. dobrei o meu faturamento em uma semana. Caramba, Davi, isso é demais, porque a galera às vezes não associa o Não percebe o isso. investimento ao Não, retorno. porque, vou pagar para estudar. Não, vou ler, vou estudar, vou ver agora. Tem um monte de informaçãozinha na internet. É válido. Mas, cara, você precisa seguir
os bons. Você precisa estar numa pós-graduação, você precisa estar num lugar onde o cara vai te dar uma ferramenta, vai te dar um norte, que aquilo vai fazer a diferença. Uma metodologia, né? Tudo certinho. Exato. Como é que você planeja o seu pensamento? Como é que se planeja o pensamento, Gu? Quando eu chego lá e falo para vocês, eu quero ter um bom resultado estético, eu quero ter um bom resultado atlético. E aí é que eu falo, as coisas elas se dão ao longo do seu processo, ou em volta de você, e tá ali, você tem que estar sempre atento. E eu investi na pós-graduação e eu peguei. E o primeiro resultado foi, naquele mês, ao final do mês, eu tinha exatamente 50% de faturamento a mais, que já cumpria o pagamento da minha pós. Aí, ó. Caramba. Então, Em um mês, você eu vi recuperou. o que eu tinha investido. Já começou ali a minha vontade de crescer. Que demais. Com a ferramenta, com o processo, com essa plataforma de educação, com tudo, o que acontece? Eu trato de pessoas, eu cuido de pessoas que vão fazer um dos melhores modelos de propaganda, o boca a boca. Aquele que te indica. Surgiu a oportunidade de eu atender o dono da academia. Ele se machucou. Veio na minha mão. Eu simplesmente tratei ele como igual e de forma bem precisa. Ele gostou tanto que ele virou na segunda semana de tratamento e falou assim, nós vamos abrir uma unidade lá no Anália Franco, lá no Tatuapé. E eu estava pensando em fazer uma clínica de fisioterapia. O que você acha? Falei, a hora que você quiser. Você tem como ir para lá? Falei, olha, eu estou aqui de manhã, eu posso planejar as coisas lá e posso ir para lá. Então, naquele ano, até o final do ano, eu já tinha a proposta de, quando abrisse uma segunda academia, eu montasse a segunda clínica, que era a minha clínica sozinho. Então, eu continuei na Kansas e abri a clínica lá. E aí, o que eu precisei fazer, Gu, dentro da pós-graduação e dentro de mais alguns cursos paralelos, eu precisava agora ver pessoas que pensassem igual a mim para trabalhar para mim. Porque lá, eu não ia estar o dia inteiro, eu estava aqui pela manhã. Sim. Quem ia ficar lá de manhã? Tinha que ser alguém que pelo Tinha menos alguém correspondesse, né? E aí que também junta aquela história. Se você está entre bons, sempre você vai achar aquele que pensa igual, como vocês são hoje parceiros. E aí é que é legal, né? Por isso que é legal. Dentro da pós-graduação, você não colhe só o conhecimento, você colhe o network, né? Pô, total. Porque aí o cara tá aqui, já te chama, outro tal. Total. Você tá sempre... E dentro do network, além de você crescer com mais conhecimento, você abre todo um leque da onde você vai frequentar. Putz, E aí começou o processo. Na hora que eu abri a segunda e precisei pensar como gerenciar e ao mesmo tempo cuidar bem do meu negócio, aí eu tive que aprender outras ferramentas de administração, chamar mais pessoas e continuar estudando ainda mais. Porque agora eu tenho 2 negócios, 2 lugares distintos e eu preciso ainda me especializar mais. Aí fica diferente. Então, nesse primeiro passo, o que eu mais precisei é o que vocês fazem. Buscar pós-graduação, buscar conhecimento. Quanto tempo foi isso daí, Davi? Entre vir lá do interior, né, assumir Kansas e assumir a unidade lá da Zona Leste, né, que é de São Paulo, quem não conhece. Quanto tempo foi? Você foi 2, 3 anos? Como que foi esse, cronologicamente? 2 anos? 2 anos. Caramba, No primeiro rapidinho, ano cara. eu tive todo esse trabalho. No segundo ano eu comecei a fazer essa roda, essa engrenagem funcionar. Legal. A partir de 2 anos eu comecei a entender, agora eu tenho um negócio. Legal. Aí tem uma coisa lá na frente, que aí você fala de negócios, é assim, todo negócio tem seu alto e baixo. Esteja preparado para o baixo e nunca comemore o alto. Boa. Porque se você ficar comemorando o alto, a hora que fizer baixo, você tem uma sensação de vazio muito grande. Putz, E verdade. eu tive uma experiência desagradável nessa, Gu, Renato, que foi quando numa segunda leva, o meu sócio da Kansas, aquele que não tinha comprado, que tinha ficado comigo, ele resolveu sair e vender a parte dele para mim. Beleza, ótimo, não, tranquilo, eu estava ciente, estava seguro, já tinha 5 anos e meio de academia, com a segunda também dando tudo certo, eu estava seguro. Tomei um chão tão grande, porque eu investi na compra, e na hora que eu fui passar a participar daquele horário que não era meu, eu tive uma grande surpresa. Eu estava dentro da minha casa e não conhecia ninguém. Não conhecia ninguém, porque mudava os professores, mudava o público, mudava o tempo, mudava a estrutura e ninguém me conhecia. Só conhecia o Tinha outro que cara. construir Só tudo conheci- de novo. Eu tive que começar do zero. Do zero.
Mas não tão do zero, do negativo, porque eu tinha investido. E eu achava que estava tudo engrenando, eu tive que voltar do zero. Aí eu tive que fazer um segundo pensamento, que é aí que vem a você estar firme naquilo que você é o teu propósito, que nessa segunda vertente, cara, eu tive vontade de chorar, eu tive vontade de largar, porque aquilo foi difícil pensar. Eu tô num auge num ponto e eu volto pro zero no outro. Mas junto, como que é isso? Tentar lidar com o emocional, você sai da... Eu tinha das 7 às 2 era o meu horário. Virava 2 da tarde até às 8, era o horário dele. Quando eu começava 2h30 da tarde, era um vazio só. Ninguém me conhecia, ninguém sabia do meu trabalho. As pessoas olhavam para mim, quem é esse? E eu continuava no mesmo lugar, dentro da mesma casa. Você imagina você voltar da escola, entrar na tua casa, não é mais sua mãe, não é mais seu pai, não é mais seus irmãos, mas é a sua casa. Sim. E você agora vai ter que se mostrar como você é dentro da casa. E aí eu tive que fazer o quê? Retomar o que eu retomei, o que eu fiz no primeiro momento. E aí foi uma segunda oportunidade de fazer ainda melhor, que é você olhar o teu negócio, começar do zero, mas sem os erros do primeiro. Aí eu montei estratégia, eu fui limpando erros, Aí sim, eu tive mais um ano de calma e tranquilidade para poder voltar a funcionar. Hoje não tem esse problema. Para quem não conhece ali a grande maioria das pessoas que vão ver não conhece, óbvio, mas já ouviram falar, tal, a Companhia Atlética é uma academia de São Paulo meio que de elite, né? Assim, uma classe média B, A, né? Ali, né? É classe A. Mas naquela época lá atrás, era uma academia muito mais... Era a elite da elite. Elite da elite. Era a elite da elite. Quando você veio pra cá, você teve essa noção, Davi? Isso, Não. exatamente isso que eu ia perguntar. Não. Que tipo, você tava... Não. Que realmente, Não. acho que naquela época era a única, alto padrão era a única. Só tinha uma cópia dela, que era a Fórmula, na época, que tentava copiar ela. Eldorado, né? No Eldorado, mas que estava abaixo dela, porque estava dentro de um shopping no meio do nada. E ela tinha uma sede própria. Né? E a Kansas, a unidade Kansas e já tinha outras unidades. Cara, eu vim tomar consciência de que eu estava num lugar... Na elite de São Paulo? Elitizado, quando, naquela época, eu estava na minha sala, a hora que eu olhei assim, na porta da minha sala estava o ator da Globo daquela novela das 8. Sim. Oi, tudo bem? Cara, eu olhei aquilo e falei assim, não, eu tô num sonho. Você imagina você vir do interior, nunca conhecer ninguém, então você se depara com o cara que hoje está sendo visto pelo Brasil inteiro como o ator da Globo. Naquela época era o Fábio Assunção. Isso impacta bastante, eu lembro na época também, né? Eu entrei depois de você lá. Mas realmente, a Globo é ali perto, né? Enfim, a Globo é muito próximo, tem 1,5 km de lá, o centro e aí, da Globo. como não tinha tanta concorrência, só tinha Global, cara. Era um negócio Só tinha diferente. Global. Fora que assim, Gu, se você tivesse participado, o Renato teve uma época lá, você teve lá em que ano? 2008? Por aí. 2008. Cara, em 2001, era o quarteirão mais seguro de São Paulo, se não do Brasil. Aí você fala, por quê? Tinha segurança nas 4 pontas do quarteirão, tamanha quantidade de figurões que existiam dentro da academia. Legal. Tinha segurança, 4 armados lá naquela esquina, naquela outra esquina, nessa esquina, nessa aqui. E era assim, só tinha figurão, só tinha gente da alta elite que tinha muito dinheiro. Qual foi a primeira vez que eu me senti muito top? Quando eu estava dentro da minha sala, depois que o cara pediu um auxílio só para eu ver um negócio para ele, que foi o Fábio Assunção, depois foi o Matar, eu nem lembro o nome, Maurício Matar, que estava lá, veio para mim então, no telefone, eu escutei uma voz e eu falei assim, gente, eu conheço essa voz. Eu queria um horário, assim, eu falei assim, e qual é o seu nome? Ele falou, Carlos Alberto. Eu, Tramontina. Ele, eu escutava ele toda manhã no Bom Dia São Paulo. Eu tive essa mesma no impressão. SP São Paulo, SPTV. Cara, ele era o âncora. Eu tive um fato muito parecido com ele mesmo também. Com ele mesmo. Cara, ele entrou na minha sala e eu falava, cara, se eu ligar agora pro meu pai e falar, pai, você assistiu o jornal? Eu falei, assisti, então, ele tá aqui.
E não tinha vídeo naquela época, não tinha celular com vídeo. Era Não só... tinha rede social, não tinha porra Não nenhuma. tinha, não existia isso não existia. E foi engraçado isso, você imagina. E depois de um mês tratando dele, a gente tinha uma afinidade, ele me chamava pelo nome e isso começou a se tornar uma coisa natural para mim. Cruzar com pessoas da alta sociedade. Mais lá na frente, me aparece uma outra personalidade para eu tratar, que na época estava no maior boom do que ela tinha feito na mídia, que era a Luciana Gimenez, que tinha acabado de ter o filho com o Mick Jagger. Imagina aquela modelo que era a polêmica do Brasil inteiro, se não do mundo, dentro da sua sala, falando com você e você pôr na mão nela. Então, foram situações que foram acontecendo. Uma experiência bem legal, né? Muito. E mais, uma das coisas que eu sempre falo, eu falo para as pessoas que trabalharam comigo, para as pessoas que estão, eu falo assim, não se encante pelo sucesso que ela tem, e sim pela pessoa que ela é. Se você se encantar pelo sucesso que ela tem, talvez ela como pessoa não seja a mesma coisa. E quando ela estiver como pessoa, ela não vai trazer para você o que ela é como sucesso. Olha a distância que é. Porque às vezes a atriz, um repórter, ele lá está fazendo o trabalho dele. E no dia a dia ele não quer. Tanto que isso foi uma das coisas que agora eu até sinto dificuldade nas redes sociais. Por quê? Porque eu sempre respeitei isso desde lá de trás. O cara está ali no seu momento pessoa e ele não quer ser, ele não queria ser exposto, tanto que ele no dia ele não falou quem era e o que ele era e não deu carteirada. Ah, tive uma carteirada, uma pessoa queria dar carteirada com a fama naquela época. Tô eu lá, chega um rapaz e fala assim, então vamos fazer tal, eu quero agendar um horário para fazer 3 vezes na semana com a minha... Ele falou um nome, que ele agenciava, que ele era agenciador, que ele era empresário. Com a meu empresário, sem problemas, tal, numa boa, tal, então isso, aquele outro. E aí a gente faz 3 fotos sua com a pessoa e posta na Caras. Foi na revista Caras? É, na revista Caras, que vai sair daqui 2 semanas. Falou, olha, a minha sessão é tanto. Valor tanto, eu posso fazer um desconto, dar um desconto a essa pessoa, 50%, mas eu preciso receber. Porque eu pago aluguel, eu tenho minhas contas. Era a Carla Pérez, que tinha acabado de operar o joelho e precisava de um lugar para fazer as fotos dela para Caras. E naquela época, a revista Caras era o Instagram. Era o Instagram, exatamente. Era exatamente o Instagram. Muito bom. E eu fiz uma coisa que quando as pessoas ficaram sabendo do meu grupo e hall de dia a dia, falaram, como você não fez, eu faria. Eu falei, amigo, é só mais uma bunda. Desculpa, era só mais uma bunda que dançava. Se não viesse, eu não tinha como, eu também não ia trazer mais do que aquilo. E lá eu já tinha a percepção que na minha agenda eu tinha que valorizar o que eu ganhava. Por quê? Porque a imagem ainda não era o que é hoje, você bater de frente com ela. Eu tive a experiência de poder trabalhar e tratar de um cara fantástico que foi o Cafu, que tinha acabado de operar o joelho e passou 3 semanas comigo para jogar a Copa América. Legal. Tem alguma foto com ele? Não tinha celular com foto. Podia ter hoje para fazer TBT. Não tenho. Muito bom. Atendi. Lembra na época, no início do Vale Tudo? Vamos ter que acreditar em você, né? Mas no início do vale Tudo, tinha um brasileiro totalmente alucinado, mordia os dentes, chamado Valide. Nem sei se tá vivo essa praga. Tá vivo. Ele foi lá, tinha operado o joelho, aquele orelha. Era a primeira vez que eu tinha visto uma orelha de repolho. Toda assim, eu não falei, meu, como é que o cara escuta? Não passa nada. Vê o joelho. Por quê? Porque lá a academia só frequentava os bacanas. E aí os personagens que já me conheciam falavam, vamos fazer, o cara é bom, o cara tá aqui, não vamos falar com ele. E eu tive essa oportunidade de ver Cafu, Valide, Xuxa depois da Olimpíada, ícones do esporte que tinham lá fora o que eu tinha do atletismo. Legal. Então, mas não existia, cara, eu não tinha meu celular com foto. Eu fui ter o primeiro que pudesse tirar foto, cara.
2010. Não tem nem... Aliás, minto, menos. Foi 2007, porque 2008 eu tirei foto da minha filha quando ela nasceu. É bem isso, né? Na época ninguém tirava foto Ninguém ainda ficava no... tirar foto. Não Tirar tinha, foto não. daqui. É. Hoje Você sabe sabão que no tinha... médico pra tirar foto hoje. Não tinha. Aí é que tá. Lembra de uma coisa? É muito... E aí é denunciar a idade. Tinha a máquina da Sony, a Cybershot da Sony, cara. Quando eu comprei a pequenininha, primeira é verdade. Cybershot da Sony com um chipzinho, era a única coisa que tinha. Mas você sacar uma Cybershot para tirar foto, Estranho. os caras achavam muito estranho. Então você não ficava com ela ali. Você ia Não, para um é. seu evento. Não, e outra, né? Naquela época também, não, porque nem hoje, né? Hoje a gente tira foto até do ar-condicionado ali ligado. Você tira, manda. Você Tá, não e tinha acabou, não tinha essa Ele tinha que pegada. revelar, né? Dar uma outra você volta. Não, era exato. Você olhava, tudo bem, mas você podia jogar pro computador, mas você tinha que revelar, porque era a forma de você ver e mostrar pras pessoas. Até porque, o que você tinha? Meu, eu sou do tempo. Olha, falar uma frase dessa, e com a idade que eu tenho, eu fico chateado. Mas sabe como é que você hoje, não, naquela época, fechava um negócio com fax? Você tinha que assinar e mandar um fax. E o fax chegava, o cara acreditava no fax. Porque o fax só dava a conexão real da imagem que você passava por fax. Hoje você assina digital, hoje você fotografa e manda em PDF. Não tinha isso. Eu ia na sala do dono da academia para passar fax. Para chegar uma coisa, para comprar uma maca que eu tive que comprar, a primeira vez, um aparelho de fisioterapia, eram 3 fax para o cara acreditar que era eu, para poder liberar a máquina para vir boleto. Legal. Então não tinha isso. Então, nessa história, existem sim situações de pessoas e fatos muito importantes que eu posso dizer, é legal hoje valorizar o que você faz com grandes celebridades, mas se você não tiver um valor humano, se você não tiver realmente um contato com a pessoa e um bom senso, você está sempre só pensando na imagem da rede social. Pô. Davizão, indo pro assunto fisioterapia mesmo, Vamos. propriamente dita. Eu lembro de uma história também lá, nessa época, que eu lembro que tinha alguma pessoa, alguma paciente sua, que a todo determinado dia, tal horário, treinar, fazer fisioterapia com você. Sim. E aí eu ficava pensando, o que essa mulher faz e nunca resolve, né? Eu fiquei pensando. Aí teve algum dia que eu comentei com alguém, não sei se foi com você ou com a própria pessoa. Eu falei, cara, o que é isso aí? Que você faz, tá visivelmente ótima, mas continua fazendo. Aí acho que alguém falou, não, é que eu faço uma fisioterapia preventiva e tal, não sei o quê. Você vê que coisa Caramba, preventiva, já era lá. Não, 10 anos, mais de 10 anos atrás. Faz 10 anos atrás. 13, 14 anos atrás. Que não era... Não existia hoje a essa. gente tá falando sobre isso. Hoje a gente fala isso de forma... você falar, vamos prevenir, vamos melhorar desempenho, vamos render, vamos ter performance. Eu, como vim do atletismo brasileiro, a primeira situação relativa a isso, Renatão, que foi muito engraçado, foi na pista de atletismo, quando o Brasil ganhou o então ouro, a prata, eles estavam para competir a prata que eles ganharam lá em Sydney. No centro de treinamento chegou a Globo para fazer a matéria para o Troféu Brasil, que ia passar no então Esporte Espetacular no domingo. E a menina chegou e falou assim para mim, a menina, porque era uma moça muito novinha e era repórter, ela perguntou, e você é quem? Eu sou fisioterapeuta deles. Ah, o fisioterapeuta? Nossa, deve ser fácil trabalhar com eles, né? Eu olhei e falei, por quê? Ela falou assim, ninguém se machuca. Foi aí que é engano seu. Eles não se machucam porque a gente trabalha muito. Como assim? Isso lá em 99. Porque a gente faz um trabalho buscando o rendimento sem lesão. Ou seja, a gente tem que determinar uma ação que seja preventiva. Que seja de forma a ele não se machucar para ele continuar treinando. Nossa, nunca ouvi falar isso. Eu nunca tinha escutado. Nunca tinha escutado. E a forma preventiva era uma proposta que eu consegui plantar em alguns pacientes naquela época, e uma delas era essa que você via, que você vindo comigo, fazendo sessão comigo, você vai continuar com bem-estar e você vai continuar treinando para aquilo que você quer. E quem entendeu isso está comigo até hoje. Eu tenho um paciente de 23 anos que vem toda semana comigo. Pergunta para ele se ele quer parar. Não. Virou meu amigo. Virou meu amigo que ele fala assim, é um senhorzão, um deles, vários assim, mas ele fala assim, segunda-feira, meio-dia, minha sessão, depois a gente sai ali para almoçar. Legal.
Ô, Davi, qual que é a... Fazer umas perguntas assim, mais curiosidade. Qual que é a lesão mais difícil de recuperar? Uma vez lesionado, qual que é a lesão mais complexa? As por estresse. Lesões por estresse. Fratura e tal. Fratura por estresse, lesão crônica, estiramento crônico, que são lesões que você acaba se adaptando ou tentando insistir com elas, e aí elas perdem o potencial de retorno ou de cicatrização. A primeira delas é a fratura. Perde potencial? Perde o potencial de regeneração / recuperação. Caceta, não sabia isso E é muito característica de situações de overtraining e overuse. As pessoas falam assim, overtraining. O que é o overtraining? Super treinamento, né? Overuse, superuso. Quando que você determina isso? Você determina isso quando existe uma característica. Você passou do limite e não voltou para trás. O limite de algumas estruturas ainda é aceitável. Como? Você ainda suporta dar continuidade em alguns outros tipos de exercício, porque ela ainda tem potencial para isso. Só que em determinado momento ela ultrapassa e não tem mais como retroceder. Não tem como voltar. A fratura por estresse, por exemplo, de uma tíbia, ou de uma cabeça do fêmur, ou de outra região, por exemplo, do pé, dos metatarsos, cara, se você não parar, não der um stop, você não consegue fazer com que o corpo foque toda a sua energia para trazer de volta a saúde daquele tecido. E uma lesão crônica, por exemplo, uma tendinose, porque não é tendinite, né? O tendão ele não tem irrigação dentro dele para se inflamar, se inflama em volta. Então hoje até a característica clínica e científica é tendinose ou tendinopatia. Nossa, isso legal. É da medicina, isso é da ciência. Mas ainda todo mundo fala tendinite porque é consenso geral, é um consenso geral de muito tempo. E aí o que se acontece? Se você degenera ele fica igual uma espuma toda esfacelada e não consegue mais se reestabelecer. E se é um tendão, por exemplo, o tendão do quadríceps, o tendão calcâneo, cara, isso não volta para trás. O risco maior é de rasgar, de romper, de estourar, mas não volta. E aí o cara entra numa queda de desempenho progressiva. E a insistência vai fazendo com que ele não consiga mais se recuperar. Aí, cara, quando chega numa situação dessa pra mim, é difícil porque você tem que trabalhar o psicológico, você tem que trabalhar a questão nutricional, você tem que trabalhar a questão metabólica, a questão hormonal, porque tem diversos fatores já envolvidos nessa particularidade de estresse que não é só a fisioterapia convencional que vai te dar. E às vezes você tem que fazer um repouso extremamente prolongado e torcer para que o corpo volte a dar olhos para aquela região. Que foda. O fisioterapeuta, ele... Fala um pouco mais da fisioterapia. O que engloba a fisioterapia? Engloba recuperação de músculo? Fáscia? Dá um overview, por favor, televisão. Um overview. Fisioterapia. Físio, de físico, de tudo que é terapia com o físico. Terapia do físico, não só como o corpo humano físico, mas como estruturas que nós temos no ambiente que são físicas que a gente pode usar, como água, gelo, calor, eletricidade, luz. Isso são ferramentas que a fisioterapia usa em prol de recuperar, reorganizar ou agora, nessa vertente que foi o que o Renato colocou, de prevenir. Então, a fisioterapia, ao longo de muitos anos, ela vinha como uma modalidade de você ajudar o corpo a se recuperar de problemas. Quais problemas? Lesões musculares, lesões tendinosas, ligamentares, articulares e nervosas. Dando uma repaginação para cicatrização / retorno às atividades ou para uma remodelação, como num caso neurológico, por exemplo. Teve um cidadão que teve um acidente e perdeu o funcionamento das pernas. O que você vai fazer? Fisioterapia. Para quê? Para cuidar da parte de incontinência, para cuidar da parte de drenagem dos tecidos, para cuidar da parte de escaras. Uma série de fatores que o corpo tem e que de forma física a gente pode ajudar a recuperar ou prevenir. No seu caminhar, a fisioterapia foi abrangendo mais possibilidades em diversos setores. No setor hospitalar,
trabalhando dentro da cardiologia, trabalhando dentro da pneumologia, dentro da reumatologia, dentro da parte dermatológica, diretamente com auxílio nas patologias ou até em prevenção de possíveis problemas. Você vai hoje numa UTI cardiológica, você vai fazer exames, você tem lá o fisioterapeuta que já vai te fazer um monitoramento e te dar exercícios para que num possível operatório, num possível problema medicamentoso, você não tenha problemas associados. Então ela se tornou atuante em trabalhos preventivos e trabalhos curativos. Na questão do esporte, a recuperação funcional, a prevenção, a remodelação acelerada para que o indivíduo continue treinando, o trabalho preventivo postural, o trabalho de reorganização postural. Num trabalho segmentado, nós temos hoje a fisioterapia abordando questões jurídicas, pareceres jurídicos, questões ergonômicas na indústria e no trabalho. E ela foi se abrindo para diversas áreas que abrangem o corpo humano com ou sem lesão. Isso é a fisioterapia. Então, não é mais tão pontual. E é engraçado que quando eu comecei, a fisioterapia, vocês devem lembrar bem, o Renato que fez educação física deve lembrar bem, ela era muito pautada na recuperação de atletas do futebol. Sim. Foi a primeira vez que nego escutou de fisioterapia na então Globo, que era o Romário sendo tratado, o Renato Gaúcho sendo tratado, o jogador que rompeu e vai ser operado e vai precisar fazer um trabalho de fisioterapia. Então, a visão da fisioterapia na década de 90 era só recuperação. E ela vem melhorando ao longo do ano 2000, na década de 2000 até 2010, com um trabalho mais abrangente que foi se abrindo. Ô, Davizão, ainda complementando essa pergunta aí, me explica um pouquinho em termos conceituais também, o que é osteopatia, terapia manual, quiropraxia, que são coisas... São coisas bem interessantes. São derivações? Não. Primeira coisa que a gente tem que lembrar é que cada nome que vocês determinam aí, ou eles são são filosofias ou são ferramentas. Por exemplo, terapias manuais são ferramentas com as mãos. Dentro das terapias manuais, eu tenho filosofias que usam de técnicas manuais. Osteopatia é uma filosofia de abordagem do corpo como um todo, de situações relacionadas às partes mecânicas e às partes estruturais viscerais, craniais, neuronais e faciais. Ou a quiropraxia, que tem na sua filosofia primária como a abordagem da coluna vertebral como sendo o cerne de todos os problemas. Se você tem um problema no corpo, saiu da coluna ou está vindo para a coluna. Então, manipular-se a coluna com técnicas manuais diretas na coluna vertebral teriam seus efeitos em relação à saúde do corpo. Essa é a filosofia da quiropraxia, a outra é a filosofia da osteopatia. E nós temos aí outras vertentes que foram abrindo, que eu sempre falo, isso são ferramentas. Como, por exemplo, Pilates, cadeias musculares, liberação miofascial, pompagem, são ferramentas. Legal. Não são filosofias. Uma dúvida aqui. Existe fisioterapia sexual? Sim. Existe e ela pode ser muito abrangente, Gu. Até é interessante você falar isso porque hoje está crescente. A modalidade primária não é sexual, o que eles falam é pélvica. E aí a gente tem duas vertentes, na saúde do homem e na saúde da mulher. Ou depois na sexualidade. Por quê? Porque imaginemos o seguinte, o que nos faz ter uma ereção nós homens? O preenchimento de sangue no corpo cavernoso, no corpo caloso, que vai deixar... E se eu não tenho uma boa nutrição sanguínea lá? O médico vai lá e vê que esse processo tem por ordem de falência dos músculos do períneo e pouca vascularização local, você tem exercícios para isso. E quem é que passa exercícios para isso? Legal. Se for de forma terapêutica, o fisioterapeuta. E se for de forma de treino, pode ser o educador físico. A musculatura do assoalho pélvico é músculo. O educador físico, o Renato, sabe trabalhar com os músculos do períneo. Porém, existem patologias, como por exemplo na mulher que teve 2, 3, 4 filhos, uma
queda chamada prolapso do útero mais bexiga, que fica quase na saída da vagina, por perda da função muscular e o estraçalhamento das estruturas durante o parto. E você hoje tem estímulos terapêuticos com eletroestimulador, biofeedback, ou até técnicas manuais e preparatórias para isso se restabelecer. E essa é a função da fisioterapia pélvica na saúde da mulher e do homem. Legal. Imaginemos você, homem, chega numa determinada momento, eu falo, você por ser o homem e tem uma cirurgia de próstata, você vai começar a ter incontinência urinária e você pode ter problema de ereção e problema de ejaculação por causa da próstata. Porque aí é o conceito. Da onde vem o espermatozoide, da onde vem o líquido seminal que vem da próstata e o que passa dentro da próstata? A ureter. O ureter passa dentro da próstata fazendo a uretra que vai sair a urina. Você extrai aquilo lá vira uma aderência, você não faz xixi. Você começa a ter... Quem é que vai trabalhar isso? Fisioterapia pélvica, fisioterapia da saúde do homem. Legal. Então existe tudo isso relacionado e é crescente, tá? É muito crescente. E é engraçado porque é muito mais mulheres nessa área do que homens. E tem realmente o porquê, porque o fisioterapeuta homem, ele passa uma situação desconfortável tanto para o paciente homem como para o paciente mulher. O paciente homem que vai fazer trabalho prostático tem que ser dedada. Aí você olha o cara e fala, você não vai pôr o dedo aqui. Já é difícil falar que vai no urologista, ainda vai no fisioterapeuta que vai... Então, se for uma menina ou uma profissional feminina, mulher, o homem se sente um pouco menos invadido. A mulher da mesma forma, ela chega lá e fala assim, eu vou abrir a perna, o fisioterapeuta. Então, ainda essa área, Gu, ela é muito mais feminina. Da área feminina do que da área masculina. Legal. Davizão, Isso também é. a gente também fala muito aqui de uma abordagem integrativa, né, das áreas que a gente atua, tanto medicina quanto nutrição. Em fisioterapia, tem alguma coisa do gênero? O que eu quero dizer é, tipo, até onde vai o seu trabalho em parceria com, sei lá, um personal ou com um nutricionista, ou até onde você mesmo consegue fazer a orientação com relação a, sei lá, tem uma lesão tal, eu acho legal você comer mais proteína, um exemplo. Tipo. Ou até prescrever, de repente, não sei se pode, esse é um... Continuando, prescrever fitoterápico. Até porque a gente também, isso é legal, a gente tá, sei lá, um exemplo, a gente tem uma pós de odonto agora, tem uma vertente relativamente nova. Sim. Chama odontologia biológica e integrativa. E nessa odontologia, os dentistas, eles vão um pouco além, assim, eles de repente até orientam com relação à aromaterapia, a orientação com relação ao hormônio, nutrição, enfim, porque tem alguma relação com a especialidade deles ali. Sim. Sim. Acho que deu para entender até? Deu sim. Primeiramente, e até uma coisa que eu quero já lançar aqui de prima, que nós estamos, e já abrir isso nesse podcast, existe sim agora nosso pensamento já de pôr no papel, né? Nosso esqueleto já está começando a se formar na questão da fisioterapia integrativa. E é uma coisa que já tem andado no mercado, até pelo nome. Mas eu já faço essa integração de trabalho desde sempre. Por quê? Primeiro, eu estou dentro de um setor onde lá quem domina e quem é o carro-chefe é o educador físico, não é o fisioterapeuta. Se não sou eu fisioterapeuta, como é que eu trabalho lá sem que eu tumultue, que eu faça o quê? Até porque já ouvi questionamentos, inclusive com o nosso amigo Rodolfo, que gostaria que estivesse aqui para poder também falar, estive eu com ele na reabilitação dele na sala de musculação, e o Renato viu muito isso. Sim. O Davi na sala de musculação, andando, dando palpite, mudando a estratégia. Mas o que o Davi sabe de treinamento? Não, o Davi sabe do processo até ele entrar no início positivo do treinamento, onde o educador físico entra. Então, integrar esse finalzinho é muito importante. Em outras áreas, Renato, é muito interessante como, por exemplo, vocês da nutrição, e é legal de eu falar, quando eu pego um atleta que visa desempenho, que visa resultados, eu vejo ele lá com muitas mialgias, muitas tendinopatias. Normalmente, por um caráter de uma filosofia oriental, que é pautada na acupuntura, na osteopatia, que é a análise de sistemas, órgãos e sistemas, e entendendo um pouco de
fisiologia humana, quem faz o metabolismo de todo esse processo é hepático. O fígado, ele é uma das características mais importantes a ser cuidada, tanto na alimentação quanto na saúde. Aí o que é a sugestão? Substâncias que façam melhor proveito para o fígado, como por exemplo, silimarina, metilcolina, que são substâncias que ajudam o quê? O fígado a processar as informações que ele tem. Legal. Normalmente, quando eu penso numa patologia muscular, eu penso que o fígado está contribuindo com o glicogênio hepático e o glicogênio muscular, que são duas vertentes que vão dar condições para o corpo. Aí a pessoa tem muita ação mental, ele está lá num componente digital, num componente profissional muito acelerado. Vocês mais do que eu sabem que quem dá nutrição para o cérebro é o glicogênio hepático, é a glicose hepática. Se você não tem uma produção ou um consumo que vá reservar para o fígado glicogênio, ele faz o quê? Ele vai lá e colhe glicogênio da parte muscular. Então, o cara que chega com muitas dores, muito cansado, eu já tenho muita noção de que o fígado, uma correlação, esteja super solicitado / cansado. Então, eu posso já sugerir a ele, melhore sua alimentação ou busque o apoio de um nutricionista para que você organize formas e funções que relacionem ao seu fígado e ao seu metabolismo. Legal. Lembrando que o sangue que vem para o fígado vem da onde? Isso é fisiologia, ele vem do sistema portal, que são os vasos que vêm aqui da região abdominal e que levam todo o sangue do intestino para o fígado. Então, se você está comendo mal, se você está com uma desbiose, se você está hoje com a microbiota, que todo mundo fala, mas é só falar bonito, que eu ainda não tenho isso porque não é minha área, mas que eu sei que o metabolismo dele intestinal, com duas perguntas, tá solto ou tá preso? Os dois são ruins. Se estiver muito solto, tá ruim. Se estiver muito preso, tá ruim também. Então, se tá ruim também, então vamos cuidar de quem? Quem é que governa o intestino? A alimentação. Então, você precisa organizar isso. Então, você vê que já só desta visão, Renato, eu já integro nutrição. A odontologia. Cara, eu vou ver problemas de dor de cabeça, cefaleias, enxaquecas, dor de cervical, eu vou ver de mastigação. Eu vou lá e vejo que a musculatura está toda tensionada, tá com desordem, mandíbula torta. Opa, verdade. Eu vou mexer nisso aí e vou pedir para você acompanhar com um processo odontológico de quem conhece a parte funcional da mesma forma que eu. No esporte, por exemplo, eu tenho muita vertente, eu trabalho junto com o grupo de odontologia no esporte. Essa odontologia no esporte, ele é muito voltado principalmente a lutas e força. Por quê? Porque são os aparelhos, como os protetores bucais. Sim, eu ia perguntar sobre isso também. Os protetores bucais. E eles distribuem força, amenizam pressão, amenizam tensão em cima. E eu preciso ajudá-los a melhorar a condição muscular, relaxar para que possa fazer com que isso tudo se integre. Então, esse é o sistema. E na área médica, eu sou parceiro do médico, porque o médico manda, eu devolvo, o médico manda, eu devolvo. Então, tem que então, na área psicológica, se o cara está muito abalado, se ele está muito acelerado, se ele é uma pessoa deprimida, se ele é uma pessoa instável, cara, eu preciso ter esse conhecimento, esse backstage, para poder falar para ele, vai lá, ir lá com o psicólogo, com o psiquiatra, ajustar a sua parte química para que as coisas deem certo. A mesma coisa se a gente olha hoje no mundo da estética ou do underground dos resultados físicos, e vocês sabem mais do que eu, quanto se usa de substâncias que são alucinógenas, são psicóticas, são extremamente de desordem mental. E o cara vem para mim, eu falo, teu problema tem ordem com essas substâncias, então você tem que conversar com um endocrinologista. Às vezes o cara chega para mim, Gui, essa é uma história que eu gosto de contar. Ele chega para mim, primeiro que eu olho para ele e falo assim, nossa, que ciclo você fez, né? Hoje a gente já fala com mais abertamente, mas antigamente eu usava... Hoje você já chega chegando porque tá hoje na é mídia. mais comum, né? Muito mais... É mais aberto. Mais aberto, comum é a palavra até... Comum sempre foi. Sempre foi, é mais aberto mesmo. Então, a pergunta era assim, você já fez uso de alguma substância para aumentar seu rendimento? Olha que frase linda, né? É linda. Você já fez uso de alguma substância? Em tom sempre muito tranquilo, calmo, sem aquela coisa de estresse ou de condenação, né? Você já fez uso de alguma coisa, ô infeliz? Não.
Sempre muito tranquilo, muito calmo, muito quieto, para receber a resposta. E normalmente a resposta era não. Engraçado, né, Gu? Você treina, Renato foi da educação física. Cara, eu não sei como é que você conseguiu chegar nesse shape, porque eu nunca consegui. E eu treino, eu gosto de treinar. Vivi do esporte. Mas eu sei que não dá pra chegar no físico que você tá fazendo o que eu faço. Alguma coisa não combina. Alguma coisa tá errada. Tá errada. A Mas conta ele não insiste fecha. em falar que não. A conta não fecha. Ele fala que é a genética. É genética e fui Beijou. exato, privilegiado. Então, isso é uma coisa. Aí, tem uma segunda coisa que é assim, por exemplo, uma substância que eu aprendi com o atletismo muito rapidamente, cara, era, cara, tô tendo muita cãibra. Oxandrolona. O cara olhando na minha cara, quê? Você tá usando oxandrolona? Não! Ah, não. É. Eu parei. Você pode não estar usando, mas você usou. Porque ela tem, eu aprendi isso a duras penas com atletas, que ela tem o ressecamento das fibras musculares que ajudam na definição e geram cãibras. Então eu comecei a lembrar, quando eu aprendi isso, de atletas meus do atletismo que usaram na tentativa de buscar performance e diziam que estava sempre limpo. O cara ter cãibra lá no treino, tudo bem, exaustivo você pode até ter, mas com tanta frequência, Tinha alguma coisa errada. tinha alguma coisa errada. Isso é legal. Mesma coisa, o cara aguentar aquele treino tão intensivo e exaustivo, e aí eu fui aprender. Você está usando o GH com EPO. Depois que você aprende e tem esse feeling de falar, você vai na veia. Aí não tem como. Então, essa integração, ela se dá desde lá de trás, com o esporte, com o meu dia a dia, e cada vez mais aprofundando isso. E isso fez uma diferença também, senhores, que é, quando você tem essa abordagem, hoje nós estamos aqui, você é o convidado numa plataforma de nutrição inicialmente, né, que hoje vai se abrindo e que nós vamos pôr fisioterapia também nessa, mas por respeito aos resultados que se tem entre as partes, trabalhando junto. Sim. Legal. Isso é legal. Muito legal. Tem mais uma pergunta quando você entra na próxima? Tem sim. Quer fazer? Então faz Essa primeiro visão, você. a recuperação de um cara, vamos dizer assim, atleta não, vamos colocar um cara fisicamente ativo, Tá. é muito melhor do que um cara que está chegando lá e que é sedentário, coisa do tipo. Qual mais situações que você percebe lá na sua prática de mais de 20 anos que dificultam uma recuperação? Vou dar exemplo, tabagismo, obesidade. Legal, cara. Que tipo o que é deletério a ponto de você falar assim, pô, isso aqui, o cara demora, em vez de demorar um mês, vai demorar um ano para se recuperar? Gu, o maior dos vilões é o álcool. Álcool. O álcool. É o maior dos vilões porque eu te falo o seguinte. Cara, eu fiquei surpreso agora, não imaginei. O cigarro, eu fui ao longo do tempo do esporte, presença em diversas modalidades, onde eu vi grandes atletas que fumavam, inclusive nadadores. Caramba. Fumavam. Porque a nicotina, em doses muito controladas, ela tem o seu nível de calmante, de mentalização. E com um treino bem organizado, ele vai bem. Mas o álcool não. Cara, ele maqueia umas situações no começo e depois ele é muito deletério. Ele é tão deletério que existe neuropatia alcoólica. São tremores, são situações relacionadas ao consumo de álcool que vão realmente trazer grandes problemas para o sistema. Esse é o primeiro deles. Caramba. Então, eu diria, na minha prática clínica, é o álcool. O segundo é o uso indiscriminado de substâncias das quais você não sabe como ela age em você. Por que eu estou falando essa frase tão assim, politicamente correta? Por exemplo, a aspirina, ela tem seu efeito positivo se você souber a usar. O anti-inflamatório da mesma forma. O corticoide, quando necessário. Mas quando você começa a usar a substância e você não sabe como ela responde dentro do seu corpo, o exemplo nosso, e o que o Rodolfo já teve, e o Dr. Felipe, que é meu endocrinologista, eles sabem. Eu tenho uma péssima sensibilidade a estimulantes. Ele tem um efeito reverso comigo. Então, se eu tomar estimulante agora, eu tenho muito provavelmente
uma queda de desempenho e uma desaceleração do meu sistema. Isso é meu. Então, pré-treino é sonífero. Café, eu adoro para tomar antes de dormir. Quantos não são assim? Sim. Então, e você não sabe. E é cafeína. Então, se você usa uma substância achando que ela vai fazer um efeito e ela no seu corpo, ela é deletéria ou ela é o inverso, você está fazendo errado. Interessante. Muito legal. E isso é muito. Que é aí que vem uma coisa que eu acho fantástico quando isso acontece. No seu caso, que eu tenho visto o seu trabalho, quando o Renato põe no trabalho da plenitude, com o Rodolfo, com o meu. Não é para todo mundo que se faz a mesma coisa. Ou seja, ou você personaliza, ou você está errando, porque não tem mais massificação. Legal. E tem gente massificando o processo, porque fulano tem 1 milhão de seguidores, está fazendo aquilo, eu vou fazer também. Então, eu diria, o álcool, com certeza, e usar substâncias. Por exemplo, eu tenho hoje, já fui colocado, uso ou não testosterona na minha conduta diária para que eu ganhe performance? E a minha testosterona ela já é no topo máximo. Se eu fizer isso, eu vou desorganizar. Então, usar uma coisa que todo mundo está usando, falando que dá resultado, sem olhar a tua biologia, sem olhar as tuas coisas, isso sim é prejudicial. Interessante. Então, eu estou sendo assim, realmente bem pontual. É álcool e usar aquilo que você não sabe como ele é realmente no teu organismo. Isso daí é muito legal também, que entra de novo na abordagem integrativa, né? Claro. Pô, o fisioterapeuta saber a relação... Eu nem sei se isso vocês aprendem na grade curricular. Não. Mas o fisioterapeuta aprender a relação do álcool com recuperação física. Com recuperação física, farmacologia, com farmacologia, exatamente. Com alguma coisa. Não tem isso na endócrino graduação? com alguma coisa. Agora, eu poderia dizer, até porque eu estou um pouco afastado da questão da graduação, que vem melhorando o conceito ou a procura ou até a divulgação disso em aulas como a farmacologia, em momentos como, por exemplo, a abordagem no esporte. E hoje, entrando em esportes que têm o uso de estimulantes anabólicos, de hormonização, como agora está bonito de falar, né? Hormonização do processo, fica mais divulgado e muito mais acessível de você. Na minha época nunca tinha. Eu aprendi a duras penas, eu aprendi ali nos livros undergrounds, eu aprendi vendo o cara tomar na cabeça. Eu vi gente morrendo. Eu tenho no meu currículo 3 atletas que morreram. Interessante. Que eram fisiculturistas e que usavam, não fisiculturistas, não posso nem falar fisiculturistas, que eram amantes da performance física e atlética e morreram. E no esporte nós temos isso também. Sim. Davizão, me conta uma coisa. Como que era o mercado da fisioterapia quando você buscou a fisioterapia? Como que é hoje? E o que você acha que é o futuro da fisioterapia? A fisioterapia, ela estava nascendo. Quando eu fui para a faculdade, ela estava nascendo porque era aquela história que eu falei para vocês há pouco, que só via fisioterapia relativa ao futebol e a grandes clubes. E se você tivesse uma clínica, era clínica de convênio, associada ou muito vinculada ao médico e aceitando o que o médico falava. Mas ela estava nascendo. A partir do ano 2000, quando ela se torna mais aplicada, não só ao esporte, mas começando a entrar na saúde pública, começando a entrar nos convênios de forma um pouquinho mais necessária, ela se tornou crescente. E ela é crescente, eu diria para vocês, do ano 2000 para cá. Então, nós temos 22 anos de fisioterapia crescente. Na década, a partir de 2010, que foi quando eu já estava fazendo osteopatia, tive resultados, ela começou a nascer um lado da fisioterapia, que hoje eu acho brilhante, que é o que eu procuro fazer, que é uma abordagem de primeiro contato. Que é você tá com um problema, você ligar para mim e falar, cara, eu tô com um problema, o que você acredita que seja? Eu não sou o médico, mas eu tenho condições de, num primeiro momento, abordar você de forma físico-funcional, te dar um parâmetro do que suas estruturas estão dando de resposta. Como vocês nutricionistas sabem que se a pessoa está tendo algum padrão desordenado de exames sanguíneos, que ele pode estar entrando numa diabetes tipo 2, que ele pode estar entrando numa cirrose,
Não é assim. E vocês não são os médicos, mas vocês, nutricionistas, também podem. Eu também posso abordar dessa forma e ser o profissional de primeiro contato. Então, profissionais de boa conduta e bons resultados começaram a se destacar como profissionais de primeiro contato. Aí nasce um segundo caminho da fisioterapia, que é você se colocar como um profissional que está integrado a uma equipe multidisciplinar, interdisciplinar, trabalhando com as suas ferramentas ali, falando de igual para igual. E ela veio crescendo. Hoje, a única coisa que me deixa triste é você querer colocar para o mundo resultados que não são pautados em ciência, resultados que são fictícios ou maquiados, como em qualquer área. Maquiei o resultado de retorno à minha consulta, onde eu estou mais leve, muito menos inchado. Emagreci? Será? Fiquei bom? Será? Essa técnica funciona? Então, quando você começa a difundir isso, eu sempre volto na minha base quando eu cheguei na academia. Qual resultado você tem? Mostra para mim as pessoas que você teve resultado. Não as pessoas que você está pagando para falar de você. E sabe quem são as pessoas que te falam sobre resultado? São as pessoas mais humildes. São as pessoas que não tinham estrutura e que você ajudou, fez, tratou. Legal. São as pessoas normais. São as pessoas que te trazem gente. São as pessoas que te indicam de forma natural. Não porque você tratou de um fulano, de uma celebridade. Não. São pessoas que tiveram resultado com o seu trabalho. Isso é o que consolidou sua base de negócio, sua base de trabalho. Legal. E o futuro? O futuro, cara, o futuro é extremamente grandioso. Por quê? Porque todos nós precisamos, eu digo todos, eu também preciso de alguém para cuidar da minha saúde física, da minha saúde estrutural, se eu quiser ter longevidade, se eu quiser ter independência, se eu quiser ter condições de aproveitar a minha evolução como pessoa ao longo da minha idade. Entra, por exemplo, né, as pessoas vão ficando mais velhas e vão ficando com dificuldade de locomoção, dores lombares, dor postural, etc, etc. E é isso que você está falando? É, porque, Gu, você tem um carro. Primeiro ano, você tem garantia total da concessionária. Segundo ano, parcial. Terceiro ano, 30%. No quinto ano, a tua concessionária não dá mais garantia de nada. Por que ela não dá mais garantia se o produto é bom, se o produto Porque dependendo do uso que você fizer, você vai estragar muito mais o material. E nós somos o quê? O que é a nossa estrutura? Matéria. A matéria vai degradando, vai se desorganizando. Se você não cuida da matéria como se deve cuidar, você vai ter prejuízo com ela. Tá certo, muito bom. Então, boa analogia. Qual é a revisão, qual é a prevenção, qual é o cuidado? É a nutrição, é a odontologia para a saúde bucal, é a pesquisa constante de seus exames periódicos e mensais, nas mulheres a ginecologia, nas crianças a pediatria, para a saúde do corpo a fisioterapia. Entendi, top. Muito legal. O Davi, o Gu falou de fisioterapia pélvica, você falou de outras áreas, fisioterapia hospitalar e tal. Eu também vejo um pouquinho hoje em dia fisioterapia estética e tal. O pessoal fazendo fisioterapia estética corporal. Sim. E facial também, se eu não me engano. Sim. O que você acha disso? Cara, eu acho fantástico. Principalmente quando você sabe trabalhar. Isso é a primeira coisa. Como tudo na vida, se você souber trabalhar, você vai tirar o melhor que tem lá. Na face nós temos inúmeros músculos e agora inúmeras abordagens relativas a uso de substâncias que inibem a função muscular, que são as botulínicas, o uso de preenchimentos, o uso de ações em cima do colágeno e do envelhecimento. E tanto a pele quanto as estruturas embaixo, elas têm suas situações funcionais e metabólicas que, com abordagens corretas, a gente faz com que isso funcione de forma melhor, de forma a produzir efeitos reais. Uhum.
Aí a gente tem a questão da celulite. Celulite é uma célula que existe no corpo de todos nós, nos homens menos, nas mulheres um pouco mais pela qualidade e pela disposição anatômica, e que, se ela se inflama, você tem abordagens em cima dela para que ela possa melhorar. E aí tem uma técnica que é muito usada em todo esse processo que você fala estético, que eu vou te falar que eu adoro usar ela no esporte, que é a drenagem linfática, como forma de recuperação profunda. Aí você fala, por que, Davi? Como assim? Drenagem linfática? Sim. Quando vocês falam na nutrição, olha a junção integrativa, quando vocês falam de substâncias anti-radicais livres, vocês estão produzindo o que no corpo? Não é uma ação em cima da quebra da proteína, que viraram os aminoácidos que estão na periferia e que estão ali largados. Aí você usa substâncias como a glutamina, os aminoácidos, a ômega 3, não são anticatabolizantes? Qual é a ação da fisioterapia no corpo humano que é anticatabolizante? Melhorar a drenagem linfática, fazer com que o tecido, com que o acúmulo de radicais livres na periferia voltem mais rapidamente para os gânglios linfáticos e para o baço para serem processados. Então, se você auxiliar esse retorno venoso e linfático, você melhora a metabolização desses radicais livres e não os deixa livre lá na periferia. E ele livre na periferia, o que ele faz? Ele aumenta a concentração de líquido na periferia para diluir ele para poder voltar. Inchaço. Então, retenção. E eu acho essa palavra muito interessante porque ela não é uma retenção. Ela é realmente um edema ou ela é um inchaço. Por quê? Porque lá na periferia existem catabolismos que não conseguiram voltar. Aí você não tem boa ação muscular. Você tem os vasos sanguíneos, todos eles esclerosados, todos eles com falência ou com, como diz, infartados. E aí não tem o quê? Retorno. Não tendo retorno, qual é a ideia do corpo? Lá tem um monte de toxina. Joga líquido lá. Aí eu jogo líquido para diluir ela, para esse líquido ficar menos grosso, menos denso, menos viscoso. Tá, mas eu não tenho eficiência para voltar, vai ficar lá. Então não é retenção, ele não está retendo nada. Ele está acumulando. Então não é retenção, é acúmulo. Ele está acumulando lá para tentar diluir, mas não tem ninguém que faça o retorno. Legal. Existe dor normal, Davi? Dor normal, que eu digo assim, a gente vai, por exemplo, tô sentado aqui agora, sinto um incômodo lombar, né? Você tá sentado faz tempo. É uma dor normal, assim, de tipo, pô, é o cansaço do dia, é um envelhecimento? Gu, muito interessante essa tua pergunta, porque agora a gente está na abordagem sobre dor nociplástica e dor real. O que é dor nociplástica? Dor nociplástica é uma dor que não tem nenhuma característica de nenhum tipo de agressão e você sente. Por que você sentiu a tua lombar? Eu aqui também sinto, às vezes a gente... Porque você tem uma ação do tecido, esse tecido começa a ficar sobrecarregado dessa informação, e aí, por alguma razão ou circunstância, ele informa por vias neuronais extremamente rápidas, tô fazendo muito, tá vindo pouco, cansei. Qual a primeira coisa que ele... Incômodo. Esse incômodo, ele vem em forma de irritabilidade. Coceira, sensação de travamento, sensação de ardência, porque são vias neuronais que te informam que existe alguma coisa ali da qual foi muito solicitada ou está sendo solicitada de forma desordenada. Entendi. Existem situações que acontecem dessa forma e ele age no sistema central, o sistema central toma uma atitude e faz você mudar de posição. Quando a gente está dormindo, a gente se muda de posição de forma automática e totalmente inconsciente, ou melhor, no momento de dormir. Você não fica pensando naquilo. Sim. Você simplesmente faz o quê? Muda de posição. Te acorda? Não. Muda de posição. Agora, iniba esse sistema. O que vai acontecer? Você acorda no dia seguinte... Moído, né? Moído. Você acorda no dia seguinte, vai se mexer, tem um torcicolo. Você acorda no dia seguinte com alguma coisa formigando.
Nossa, eu não sinto a mão, tá tudo formigando. Por quê? Porque eu inibi o sistema de interpretação desse mal-estar, dormi em cima do braço, lá eu fico, comprime, chega uma hora que faz o quê? Corta as informações. A hora que você volta pela manhã a dar uma informação, ela volta como? Em choque, desordenada. E aí é uma das coisas que eu sempre pergunto, integrando o corpo humano. O cara chega com um problema pra mim e fala assim, ai, dormi tudo errado. Peraí, existem algumas formas de dormir tudo errado. Quando você dorme com alguém diferente, quando você dorme com equipamento diferente, tipo travesseiro, tipo sofá, quando você tá alcoolizado ou quando você tá muito cansado. Aí você dorme errado. Por quê? Porque você deita numa posição e lá você fica, porque está inibido esse sistema que te muda da posição. Entendi. Normalmente, as pessoas têm essas somatórias. O cara tá cansado, chega estressado, bebe e vai dormir. E capota no sofá. Depois vem e fala, eu tive um torcicolo, dormi tudo errado. Não. O teu corpo simplesmente desligou a chave, cara. Nada mais, ele desligou a chave. Você já viu o nocaute no UFC? A hora que o cara toma nocaute, eu sempre gosto de ver, não é nem a palavra, desculpa, eu fico observando, quando o cara deita, o joelho torce assim, o pé fica enroscado no chão, depois ele faz, o pé faz assim. Por quê? Porque desliga e o cara desmonta feito o quê? Um prédio em implosão. Ele cai assim, e ele cai em cima do pé, em cima do joelho, assim, ó, de uma forma. Podem olhar, vocês vão começar a olhar de forma diferente o nocaute. Quando o cara vai, ele vai, ele desmonta, desloca tudo e desliga a chave. Acontece isso durante a noite de sono, cara, você cai de qualquer jeito. Eu já vi, cara, no nocaute romper os ligamentos do joelho, porque veio todo o corpo em cima dele. Caramba. Se vocês olharem agora, pegar o nocaute do Vitor Belfort com o Anderson Silva, a hora que o Anderson Silva dá assim, ele cai em cima do joelho, que o pé fica pra lá, o joelho vai pra cá e ele tá indo pra lá. As três coisas que não combinam. O joelho dele vai... Ele quase perde o joelho naquele nocaute, porque desligou a chave. Então você acaba tendo lesões ou desconfortos, ou até comprometendo a saúde de alguns tecidos por causa disso. Uma historinha rápida. O menino chegou pra mim assim, ó, na segunda-feira. Assim. Falei, não sobe, a mão não mexe. A mão não mexe. Eu olhei na cara dele e falei assim, posso te falar uma coisa? Você bebeu muito, né, pra estar com essa mão assim. O cara assustou. Como assim? Isso chama-se paralisia do sábado à noite. O cara olhou, inclusive ele tava com o personal, que o personal era das estrelas naquela época. Como assim? Pega no Google. Paralisia do sábado à noite. Paralisia do sábado à noite é uma paralisia alcoólica e em coma. O cara bebe e cai e dorme na mesma posição, comprimindo o plexo ou o nervo radial. Perde o punho, porque você inibe tanto a função do nervo que ele leva de 5 a 7 dias para voltar a funcionar. Caramba. O cara ficou 5 dias sem conseguir mexer os dedos da mão. Caramba. Por quê? Porque bebeu, entrou em coma alcoólico, o nego deixou ele lá na balada. Sabe quando você chega na balada e tem um cara lá largado no chão? Tenha certeza, esse cara vai se ferrar. Não, vai se ferrar. Vai se ferrar. Bacana. Ô, Davi, você... falar um pouco de marketing aqui. Você hoje tem uma presença no Instagram, né? Aí a gente começou a ter uma presença também no TikTok bem legal. Tem uns vídeos bons lá, você é um ótimo ator. Como é que você vê isso na sua área da fisioterapia? É uma coisa importante também? Como é que a galera tá... É muito importante, Gu. É muito importante. Hoje você tem E o que você aborda? O que o cara tem que abordar? Porque na nutrição o cara começa a falar lá de dieta, low carb, low não sei o quê, para lá. Proteína. E na fisioterapia você tem abordado o quê? Na fisioterapia eu vejo, igual vocês veem na nutrição, eu vejo algumas coisas como o cara dizer que ele acaba com a dor numa só sessão, ele é o mágico das mãos, ou ele é o fisioterapeuta das celebridades, então se as celebridades estão comigo é porque eu sou o melhor. Eu tenho alguns métodos revolucionários. Davi, mas a sensação quando a gente passa com você é que a dor some mesmo, cara. Em uma sessão. Eu não falo. Eu deixo pro paciente falar isso de forma tranquila, sem a cobrança de falar exatamente isso. Isso também, Renato, não puxando a sardinha, mas isso é exatamente o resultado
do que os estudos dizem que se você for por este caminho, você vai ter resultado. É a mesma coisa a dieta com vocês. Eu tive os meus resultados, com a Rodolfo tive os meus resultados. Por quê? Porque eu segui aquilo que vocês, no conhecimento, determinaram e ele realmente funciona. E eu acreditei e fiz exatamente aquilo que tem que ser feito. Mas, quando você ouve isso, Renato, e as pessoas dizem, é o que eu te falei, eu não falo. Eu deixo pro paciente falar. O paciente falar, fala, pô, dele tava ali simples, tava na cara do gol, era só empurrar e ia funcionar. Mas eu fico muito chateado quando a propaganda ela vem da boca do profissional e esse profissional, quando você vai lá no backstage, ele não tem um lastro, ele não tem número de atendimentos. Hoje eu posso te falar, Renato, fiz uma conta assim, básica. Eu já atendi mais de 20 mil pacientes com mais de 80 mil atendimentos ao longo desse tempo todo. Caramba. 80 mil atendimentos não é pouco. Então, hoje, eu posso dizer, eu estou andando na fisioterapia. Não estou engatinhando, eu estou andando. Mas não estou correndo, não. Porque tem muito para aprender. Eu tenho que aprender muito com outras profissões, eu tenho que aprender muito com a medicina, eu tenho que aprender muito com a resposta que o corpo dá. Isso, cara, é todo dia uma observação constante. Outro fato que é interessante, que eu acho legal, basicamente o seu trabalho é manual. Você põe a mão no paciente. E os ciúmes da almarada, como é que é em cima disso daí? Então, aí tem uma porque coisa... Porque você faz um trabalho bem próximo ao paciente, não tem como não ser. Não tem como. Uma das coisas... Isso gera? Já gerou alguns desconfortos, sim. E às vezes de pessoas que você não acreditava que pudessem vir lá ao longo da temporada, até por conta daquela história que nós falamos da fisioterapia pélvica. Em algum momento, alguns desconfortos, eles acontecem porque você está muito próximo de regiões mais íntimas, muito próximo de uma situação que relata processos íntimos, como, por exemplo, eu tive uma paciente que ela teve uma lesão na lombar, um ato sexual. E para ela contar isso para mim? Sendo que o marido estava junto e não foi o marido. Aí ferrou. Tem uma série de situações. Você vê? Eu tenho uma história que eu conto nos contos da fisioterapia. Eu tive uma oportunidade de ser chamado por um paciente de emergência para atendê-lo no motel, na madrugada. Era meu amigo. Então, são situações que causam desconforto. Estava com o livrinho do lado da Kama Sutra. Estava tentando fazer malabarismos e, de certa forma, não havia uma sincronia da parceria. Mas o que eu estou te falando existe sim. E aí, o que mais vale é você manter tua seriedade e não invadir. O não invadir, eu já estou invadindo pôr na mão. Eu tenho que pedir permissão. E pedir permissão é vir com uma eu não posso falar a palavra delicadeza, mas é vir com uma serenidade e uma calma que não cause para a pessoa a sensação de que você está produzindo algo que seja libidinoso, que seja ele que leve a interpretações. E olha que mesmo assim, qualquer momento leva. Eu abro um parênteses muito legal, Gu, que é legal de você ouvir isso, vocês entenderem. Eu tive uma das experiências muito interessantes com uma paciente uma vez, que se eu fechasse o olho quando ela estava gemendo de dor, era possível que eu pudesse imaginar que estava tendo um ato sexual ali. Eu, produzindo a dor na paciente, mas se eu fechasse o olho, a forma como ela gemia... Parecia que ela estava transando, exatamente. E agora imagine você estando no lado de fora da minha sala, pelo vidro, e alguém falando isso. Aí eu tive uma situação muito engraçada, e eu falo isso porque a pessoa, ela me permite falar isso. Eu estava fazendo uma técnica no glúteo da pessoa. Ela falou, você precisa enfiar o dedo inteiro na minha bunda? Como é que você, ouvindo isso do lado de cá, vai pensar? Não, era no glúteo. Não é na musculatura. Sim, com certeza. Uma musculatura que a gente usa muito para sentar. E aí, então, se existem situações que possam
traduzir em uma interpretação de forma desordenada e constrangedora, imagina colocar a mão. E aí vem a seriedade do processo. Aprendi muito com pessoas de uma espiritualidade muito grande. O que é uma espiritualidade? É, em situações de estresse ou situações de constrangimento, saberem ter tranquilidade para dizer, não vá por aí. Legal. Isso fez diferença na minha vida. Legal, legal. Porque imagine que se você põe a mão e a pessoa grita e fala, estou sendo estuprado, ou você está me invadindo. Calma, não existe nada disso. Aqui não existe isso. A porta está aberta, a secretária está aqui, está todo mundo vendo. Perfeito. E isso tem que ter. Então, cresce o profissionalismo quando você aborda dessa forma. Top. Legal. Davi, só uma curiosidade pra gente ir fechando aqui. Eu já vi umas... É meio idiota. Mas eu já vi umas terapias, até sua mesmo, assim, de tipo aquelas coisas de torção, de pescoço, tá? Muita gente acha que usa isso só pra marketing. Mas eu queria saber qual que é a fundamentação dessas torções que fazem barulho e tal. Os estralos, né? Famosos estralos. E uma outra coisa que eu acho muito legal, isso eu acho fofinho até, quando você faz aquelas terapias em bebê e tal, na parte bucal e tal. O que é isso, cara? Então vamos lá. Qual que é a fundamentação? Os estralos. Os estralos nada mais são do que cavitações que a articulação produz quando você a descomprime. Você promove uma descompressão, a pressão que ela tinha dentro dela, que gerava uma questão aquosa e de ar, essa liberação desse ar forma uma bolha que se explode e faz barulho. Para que isso aconteça de forma correta, Renato, e aí é que vem o detalhe. Primeiro, quanto mais força você usar, mais contra o corpo você está indo. Não pode ter força. Às vezes tem que ter vigor. Força não. Vigor, um cara grande que não é o Gustavo, já passou em sessão comigo, para manipular a lombar dele não é simples. Ele pesa quase que o dobro que eu peso e eu tenho que pôr força nele, mas com precisão. Isso é vigor, não é agressão. Segunda coisa, precisão. A articulação ela tem 3 parâmetros de movimento. Para frente e para trás, para um lado para o outro, rodando para um lado, rodando para o outro. Esses 3 parâmetros têm que funcionar. Quando um ou mais não funcionam, você vai neles e você faz com que ali isso se reestabeleça, que promove um efeito neurofuncional, restabelecendo a ordem local. Essa é a teoria do processo que você começa aplicando na prática e tendo resultados concretos. Essa é a manipulação. Legal. Vamos manipular uma cervical, eu tenho que primeiro, não é fazer barulho. Porque fazer barulho numa articulação, se ela estiver parada por muito tempo, só de você descomprimir ela libera essa bolha de gás e gera essa cavitação que gera barulho. Mas quando você vai tratar de uma disfunção de movimento, você tem que saber para que lado você vai empurrar. Entendi. Então, isso é manipulação. Legal. E aí, eu falo, você quer saber se o cara é bom de manipulação, dizia um professor meu? Dá o pé para ele manipular. Manipula meu pé. Aí eu entendi, depois de longos anos de trabalho, por quê? Primeiro, o pé aguenta seu peso do corpo. Um pé sozinho aguenta o seu peso do corpo vezes 10 quando você corre. Então ele tem força para aguentar. E ele tem ossos muito juntos e interpostos. Se você conseguir descomprimi-lo de forma correta, primeiro que se agredir um pé, você tem que ter muita força, porque ele aguenta peso. Segundo, ele é desconfortável para você achar o posicionamento e fazer a manipulação dele. Se alguém fizer isso muito bem feito no seu pé, a sua cervical ele vai tratar com muito carinho. Já dizia o meu professor e ele tinha razão. Legal. Então isso é importante saber a biomecânica para que você faça realmente a abordagem técnica, porque manipulação, os estralos, é uma técnica, não é quiropraxia, não é osteopatia, é uma técnica chamada manipulação articular ou vertebral. Técnica. Legal. Nada mais. Trabalhar com bebês. Primeiro, o bebê quando nasce, ele não vem com nada funcionando organizadamente. Imagine que, eu falo sempre para as mães, e é legal de vocês ouvirem. Quando você nasce, tem 2 sistemas que não estão prontos ainda. Vocês sabem qual? Pulmonar e o intestinal. É verdade. Pulmonar, você está respirando ar? Não. Você está dentro da água. Tá dentro do Não líquido funcionou amniótico. nada, então ele não está funcionando. Intestino, você está comendo alguma coisa? Não, você está dentro da água, mergulhado dentro da água, vivendo durante 9 meses dentro da água e recebendo alimento por onde?
por uma sonda umbilical. Quando você nasce, o pulmão esvazia de vez e estufa de ar. Pum, funcionou. Sopro da vida, gritou, chorou, entrou ar no pulmão, começou a funcionar. O intestino, cara, ele vai ter que começar a mamar para se alimentar. E mamar para se alimentar, ele vai jogar tudo lá dentro. Vai ter que passar pela serpentina toda e sair lá atrás. Só que lá dentro já tem, desde o começo, o quê? Líquido. Porque ele estava dentro do líquido. Tem líquido aqui, tudo dentro. Então tem que primeiro esvaziar esse líquido para que tudo volte a funcionar, comece a funcionar. Segundo, se não estava funcionando, a parte de inervação também não está funcionando. Por quê? Porque não precisou. Então os nervos, se a gente olhar na neurofisiologia, eles estão todos desencapados, dando choque. O intestino não está funcionando como deve. Fora que é o seguinte, você já viu uma criança nascendo? Você tem filhos, já viu. Quando ela nasce, 1 minuto depois, se você colocar a mão nela sem limpar ela, ela está toda melada e grudenta, que é o líquido amniótico. Ou seja, ele é viscoso e extremamente aderente. Imagina isso tudo dentro do intestino. Então, até limpar isso, é cocô verde, cocô amarelo, cocô preto, cocô... E ele precisa aprender isso, entrar aqui, chegar no estômago, o estômago receber a informação, produzir todas as enzimas, fazer esvaziar, passar para o duodeno, ver a vesícula, ver o pâncreas, insulina, bile, e aí da bile fazer o quê? Processo intestinal do duodeno, depois passar do duodeno para o intestino grosso, do intestino grosso fazer todo o processo e sair lá. Se eu não tenho esse caminho ordenado, como é que fica? Desorganizado. Aí o corpo entra em choque. E a criança, ela não sabe falar para você, tá doendo aqui por causa disso. Não, ela simplesmente entra em choque, ela entra em estresse de choro e de irritação. Né? Aí o que a gente faz? A gente dá uma condição para diminuir essa irritabilidade e ativar o sistema para fazê-lo funcionar de forma ordenada e concreta. Legal. Porém, não é uma mágica. Legal. É igual você organiza, você vai ter o resultado ao longo do tempo. Na criança é a mesma coisa. Legal. E aí tem mais outro modus operandi difícil de conduzir. A mãe, que está emocionalmente abalada porque mudou o corpo, porque perdeu a criança que estava na barriga, agora tem uma criança que ela vai ter que dar de mamar, sendo cobrada por ela e pelo mundo, e ela pode entrar em estresse e fazer o quê? Passar esse estresse para quem? Para a criança. Porque a criança só tem uma conexão com o mundo ainda, a mãe. Então eu tenho dois trabalhos. Aí a mãe tem uma outra conexão desordenada, o pai, que não sabe o que fazer, que parado e quieto está errado. Então, você já foi, você sabe. Então, tratar com criança é entender todo esse processo para que você possa ajudar o sistema realmente a funcionar. E é uma frase do meu avô, é uma frase muito antiga, que eu escutava dele, mas é muito antiga. Muito ajuda quem não atrapalha, porque o processo vai evoluir positivamente se você não atrapalhar. Mas quando você fica em estado de estresse ou desordenado, o que você faz? Fudeu. Você começa a atrapalhar o processo. Então, precisa ordenar. E Legal. O trabalho com criança é isso. É reorganizar, é ativar e ajustar o mecanismo para que ele funcione. Essa é a primeira base. O que não estiver funcionando, a gente vai tentar entender se isso é patológico ou se isso é somente por conta de disfunções adquiridas ao longo do processo. Legal. Muito top, Hugo. Top da visão. Obrigado aí por ter vindo aí hoje, cara. Bater papo é sempre bom. Muita coisa aprendi agora aí, não sabia. Foi uma aula mesmo. Aula mesmo. Muito legal mesmo. Obrigado por ter vindo aí. Eu fico feliz e aí, o pessoal que acompanha, logo teremos mais coisas, né, Renatão? Já estamos conversando, o Gustavo também. A gente vai pôr isso de forma a também ter essa linha de possibilidade dentro da pós-graduação, dentro do conhecimento de vocês, para que a gente possa crescer e integrar o processo. Porque agora, cada vez mais, as coisas têm que se integrar. Vai ser incrível. Beleza. Fantástico. Valeu, galera. Valeu, pessoal. Valeu. Abraço. Cara,